Vamos aguardando. Olha, vai lá, somos Oi, três. eu acho que alguém Alguém bateu bateu errado. errado. Alguém está aí conosco. Quem é que está aí conosco? Ó. Quem é? A Noé Noi? Pacheco? Acho que é a Noi. É, Noi Pacheco. Oi, Noi. Deve ter sido algum erro. Ela deve ter apertado o botão, ou você aceitou. Oi. Vamos ver como é que... Oi, Noi. Me meti aqui, mas não era para fazer isso. Era Acho que só eu para bati dar a... oi. E eu cliquei errado. É Você... sempre esses dedinhos assim, como diz uma amiga é. minha, um dedinho nervoso. Ele Exatamente. aperta o Vou, Mas que bom que a gente se Fica aí conheceu. que eu vou vou te ficar amar. ouvindo vocês. Obrigada. Beijão, Crias. Obrigada, hein? Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau, amor. E aí, como é que E aí, minha estamos? amiga? Agora eu não consegui. Ó, Jacira Jacira da Perim tá Arte. aí. E sapinho. É, Sapinho o quê? Horizontal. Pois é. Tem um outro aí, um sapinho. Sapinho do norte, zona norte. É. Deixa eu ver se eu Então, consigo eu tirar. Eu não saio, estou conseguindo tirar a e aí Jacira aqui. e depois eu entro. Que eu acho que aí fica com as duas imagens, com a imagem só. Deixa eu sair primeiro. Deixa eu sair. Tá, tá. Tá. Deu? Deu? Vamos ver. Estamos esperando a Jacira. Vamos ver. Acho que ela está dando. Agora Sim. você tinha, Eu você tinha me colocado como O que ela disse? a Nós acho está que com fui uma a coisa aí. Ela causadora do dizia, acho que. encontro. Mas não tem problema nenhum. Não, Tem problema nenhum. não. Assim que a gente aprende a apertar o botãozinho certo. E aí eu nunca tinha Olá, visto o rosto Nazaré. da Noia, agora eu conheci. A Noia é uma paixão. A Noia é uma fofa. A Noia trabalha em mosaico, que não tem noção. Preciso ver mais os trabalhos da Noia. A Noia é uma paixão. Olha, já estamos, vamos ver quem mais está por aí. Vamos dando uma. A Raquel daqui, minha amiguinha, já chegou. Jacira. A Noia. Já estou com meu caderninho Antonina, com minha caneta. Olha, hoje vai ser assim, vou esperar mais um pouquinho para me apresentar, porque acho que vai ter muita gente que me... bastante gente
gente nova, que bom, assim, bem satisfeito. Hoje eu vou falar hoje tudo o que eu fiz para ganhar din-din na bijuteria. Entendeu? Eu acho que a bijuteria é uma coisa fácil, tudo que a gente tem que estudar para ser fácil. Nada é fácil, tudo é difícil. E a gente sempre tem que estar correndo atrás do econômico. O pouco ou muito, ou para preencher uma lacuna que a gente está precisando. Porque eu acho que não existe assim, tu tá bem, tu tá aposentado, tu tá com o filho criado, tu não precisa mais. Não, não é assim. Nem que seja para comprar presente para os netos. Né? Nem que seja para fazer um cabelo melhor. Da gente estar produtiva, da gente se sentir útil, da gente se sentir ativa ainda. Isso é muito importante, né? Exatamente, exatamente. Eu acho assim, ó, não é... Eu acho que tudo é um conjunto da coisa, né? Tudo é um processo. Né? Então, eu hoje vou falar bastante mesmo, assim, para as pessoas entenderem qual é a minha relação com a queima até 1000 graus. Seja no vidro ou seja na porcelana, no vidro, na porcelana, tudo que me envolve em uma temperatura, seja ele num forno de cerâmico, né? Ou seja ele num forno num forno de micro-ondas que eu vou usar a mufla, ou seja lá naquele forno que eu vou fazer de um latão, porque eu tenho uma casa e eu tenho que me dar esse luxo de fazer. Uma vez eu visitei em Florianópolis, na ilha, eu visitei, mas olha, um cara no fim do mundo. Ele é um ceramista e ele queimava a cerâmica deles no fundo do pátio com tijolinhos. Ele armou os tijolos e não era nem refratário, gente. Ele fazia vasos cerâmicos para vender na praia, que era uma maravilha. E aqui, claro, que não era uma queima... não era uma queima... Era uma queima de 1000 graus. E ali ele ganhou dinheiro. Né? Ali ele ele foi fazendo a sua vida, foi indo. Então, eu também fiz assim. Eu também tive dificuldade de começar. Eu já comentei isso com vocês. Então, assim, ó, a bijuteria, no meu caso, eu vou mostrar para vocês várias coisas assim, ó, que vai sobrando vai sobrando de vidro, eu vou fazendo aquilo ali, vou deixando. De repente, eu monto um monte eu tenho um monte de peças e que eu vou montar por exemplo, ó, eu faço muito esses elos, ó. Esses elos. Eu adoro lenço. Então, assim, vocês observam que eu estou sempre... Ó, então, por exemplo, agora eu fiz... Ó, sim. Isso aqui eu fiz uma coberta de mesa e aí sobrou, que era para botar o guardanapo. Sim. Tá? E sobrou vários. Então, o que eu fiz? Isso aqui, um dia desse, eu fui num aniversário que eu tinha que ir, não tinha presente, não podia sair, aquela questão toda. Eu levei quatro botei um paninho, pano de guardanapo, botei aqui e levei para a senhorinha, que ela era uma senhora de idade, estava de aniversário, maravilha, para tomar um chazinho. Presentinho lindo. Então, assim, presente bonitinho, uma coisinha, outra coisa. Tem N coisas que posso fazer. Bom, eu vou me apresentar, porque tem gente entrando aí novos, tá? Eu sou Antonina Berruti, eu trabalho com uma queima de 1000 graus. Eu uso muito 1000 graus entre o vidro e a cerâmica. Eu faço muito esse elo entre um e o outro. O sobrou, eu estou fazendo uma peça lá maior de cerâmica, então sobrou um pouquinho de massa, aquilo ali eu já faço olha aqui, ó, agora mesmo essa aqui, ó. Tinha sobrado isso aqui, eu fiz,
Eu fiz nesse instante, agora nós estávamos conversando, eu e a Jacira, eu fiz essa pecinha. Foi essa que estava ali, que né? você tirou do micro nesse instante. Isso aqui. Olha isso. Que coisa. Olha aí, que Essa- loucura, gente. A gente estava E conversando aqui- um pouco antes da live e agora a peça já está pronta, no micro-ondas. No micro-ondas, ó. Olha Aqui, que ó. lindinha. Olha aqui. Esse aqui era o forno, ó. Eu tava fazendo uns porta-copos. E sobrou esse pouquinho que sobrou numa massa. Aí o que eu fiz? Eu tinha feito o porta-copo e fiz uma rodinha, fiz um detalhezinho e deixei. Hoje eu queria mostrar para vocês, isso aqui é no Raku. Ó. O que vai ser isso aqui para mim? Eu vou fazer ele bijuteria. Porque o meu foco é bijuteria. Ou eu vou usar uma corrente, Sim. tá? Aqui, ou eu vou usar um cordão, eu vou usar o que eu quiser. De repente, eu posso até fazer um bracelete. Uma fivela de Daí vai ser- cabelo. Né? Cada um vai achar um fim para esta peça. Tá? E foi uma coisa que eu fiz agora. Isso aqui, o que é? É um esmalte de baixa. Vocês que agora a gente está estudando, né? O reagente em cima do esmalte de baixa. Gente, ele deu metalizado. Ele deu metalizado que é brincadeira. Isso tudo com esmalte de baixa. Tá? Esse esmalte de baixa a gente faz em casa. Claro, é como tu tem que ter uma fórmula. Tá cheio de fórmulas nos livros. E a gente pode fazer seguindo. Quer dizer, que é caro? É. Eu acho assim, ó. Mas às vezes eu não tenho como comprar. Eu não tenho como. Você vai dar no A seu dificuldade curso, minha é você vai chegar. ensinar isso também, Antonina? No meu curso eu vou, entendeu? Eu vou mostrar para vocês que dentro da cerâmica, dentro de 1000 graus, eu posso ter um produto, uma peça com reativo. Porque antes tu só via por exemplo, aqui, ó, só a cor de 1000 graus não tinha reação. Esse aqui é um vidro, tá? Esse aqui é um esmalte de vidro que eu faço, tá? Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um esmalte de baixa com reativo. Aqui, ontem, eu conseguia juntar um esmalte de 1000 graus, eu trabalhei, aqui no fundo eu tenho um azul. Não, no fundo eu tenho um vermelho. Depois eu tenho um azul, depois eu tenho um reagente, e aqui eu trabalhei com esse azul ficou meio roxo pra gente aqui agora, com a mistura do vermelho, né? Ficou mesmo. Parecendo um acrílico nesse ponto da mistura aí. E aqui, isso aqui, ó, é o engobe. Então, eu vou explicar para vocês como é que esse engobe, como é que eu vou trabalhar com esmalte de baixa, com reagente de baixa. Isso você vai explicar para a gente no seu curso. Como fazer, diga de novo. Passo a passo. Então, por exemplo, ó, o engobe, a gente sabe que ele tem que ser em baixa, ele poderá, mas é difícil não craquelar. Ele poderá, assim, ó, como é que eu vou dizer para vocês, não funcionar sem o biscoito, com o biscoito, porque o engobe é para trabalhar com argila em estado de cor, que fica melhor. Mas tem gente que faz. Se faz. Não estou dizendo que não se faça. Mas como eu estou trabalhando em 1000 graus, a gente está começando a saber descobrir o que é o 1000 graus. Né? Como eu posso chegar? Como é que um esmalte de 1000 graus vai dar aquela cor vermelha se aquele vermelho eu quero lá para 1250? Claro, é uma fórmula. Né? Quando eu for trabalhar lá no esmalte de alta, eu vou ter aquela forma adequada para 1250 graus, cone 6, cone 7, seja lá o cálculo que for. Por exemplo, eu nem todo o esmalte que tem eu vou botar 1300, mas sabe que a gente tem
Tem queima de 1.300. Tem a queima a gás, tem a queima a lenha, tem a queima ao elétrico. Tá? Então, mas esse meu trabalho é só agora, né? Esse processo é só em 1.000 graus. Por exemplo, o vidro é 850. O que eu faço com um vidro? Né? Uma bijuteria que eu quero fazer um vidro. Então, aqui, eu não sei se vai dar para eu mostrar. Vamos ver se vai dar para vocês conseguirem ver na mesa. Deixa eu só me acomodar. Mais aqui. um pouquinho. Metade está vendo o assoalho, mas não a mesa. Passe mais um pouquinho. Tá. Agora baixa mais o celular, que a gente está vendo lá aquela peça lá atrás, mas não está vendo sua mesa aqui de frente. Mais um pouquinho. Não, ainda. Agora sim. Agora está vendo bem a mesa. Está bem direitinho. Tá, então, como é que eu cheguei nessa... Eu saía para a rua, como saio até hoje, quando eu vou fazer bijuteria, e eu vou comprando assim, eu descubro alguma coisa. Eu tinha um pedacinho de vidro, fui lá no micro-ondas, fiz essa queima. Isso aqui é um vidro importado, isso aqui é um vidro espanhol até. E formei uma bijuteria, Então, o que ele fica? Ele fica bonito, né? Então, eu não tenho esse aqui. Mas eu fui lá na vidraçaria e o cara da vidraçaria tinha quantidade disso aqui, Quantidade, porque eles vão fazendo furo e vão largando. Então, eu vou lá e cato. Isso aqui pego, eles me dão, eu venho para casa e pinto, Tá? Então, eu vou fazendo várias. E aí eu posso aqui montar em cima, posso botar um vidro aqui, Eu posso fazer Sim. Dá para vocês verem? Eu tô com uma peça que eu fiz no micro-ondas, na mufla, tá? Eu pintei esse na mufla. Aí eu vou lá, o que eu faço? Eu pego um vidro, se eu não quero esse preto, está muito escuro, eu vou lá, coloco. Eu vou adaptando ao que eu quero, né? Tá? Então eu vou fazendo um processo que eu vou formando as minhas bijuterias. Tá? Aí outra coisa, eu estou falando assim, entre vidro e cerâmica, tá? Eu estou ping-pong, entre um e outro. Aqui, eu estava fazendo uns pratos e sobrou uns pedacinhos de argila, O que eu fiz? Eu fiz uma folha. Então, essa aqui, eu vou montar ela em cima de uma bijuteria. Se eu tiver que furar, eu vou lá e furo. Se eu tiver que colocar um adesivo aqui, alguma coisa aqui. Então, eu vou saber no momento certo para fazer. Vocês imaginem várias folhas dessa aqui. Você faz um colar bonito, né? Pode. Aqui, o vidro sobrou vários pedacinhos de vidro lá que eu tinha. Eu fiz as pastilhas. Muito legal essa live que você fez antes. Olha aqui, Isso aqui essa live eu já fiz, eu já mostrei. Isso aqui, o que eu fiz? Eu levei para um cara que faz alumínio, peguei a tampinha da pasta de dente, da maior, pedi para ele fundir esse alumínio. Ele furou. Então, o que eu vou lá? Eu tenho... Isso aqui eu fiz uma senhora em Canguçu, ela restaura móveis, mas é para ela, para casa dela. Mas ela compra móveis antigos e... Bom, ela restaura móveis para a casa dela. Ela fez uma sala de janta, ela tirou todos os puxadores que tinham e ela trabalhou com machita, ficou tão bonita aquela... Tinha uma parte das cadeiras que ela forrou com chita. E aí, dentro daquela chita, ela me levou lá em casa e eu fiz os puxadores do armário dela. Então, ficou tão bonito aquele armário com aquele efeito daquela cores vibrantes da chita. E aí... E essa live, eu vou fazer um parêntese aqui. Essa live que você fez está gravada. Quem quiser aprender a fazer esses puxadores, tem uma live gravada da Antonina. Retornem no Instagram da Antonina e vão assistir essa live que vale a pena. Como derreter, como tirar umas coisinhas de alumínio, as latinhas de alumínio para fazer essa basezinha e como fazer esses puxadores depois. Pronto, Antonina, continue. Eu não podia perder essa oportunidade.
Tá certo. Agora aqui, ó, eu tenho... Esse aqui eu tenho vários, ó. Esse aqui eu tenho vários, ó. Mas assim, eu tenho mesmo, gente. Isso aqui, assim, vai me sobrando lá uma senha e eu vou fazendo... e aí eu queimo. Vou até mostrar para vocês que quem tem forno, quem é ceramista, mas quem não tem já vai aprender que vai amar. Então, como é que vai se queimar isso aqui, ó? Não tem uma marca, ó. Não tem uma marca. Tá? Então, o que eu faço? Eu compro, esse eu não compro. Eu não vou, se eu disser que eu compro, eu estou mentindo. Eu ganho de um amigo meu, do senhor que eu compro os fornos. E ele me dá esses fio cantal, que ele faz as resistências lá do forno. Então, eu não consigo dobrar porque eu não tenho força. Aí eu tenho um amigo que ele trabalha na portaria do edifício, e aí o senhor lá faz os ganchinhos para mim. Eu determino todos os ganchinhos que eu quero e ele vai lá cortando. Eu comprei uma tesoura. Como ele não podia comprar tesoura, deixa eu virar para você falar com vocês. Foi bem interessante isso aqui. Então, eu estou mostrando assim, eu estou mostrando para vocês como é que eu ganhei dinheiro na vida. Como é que eu consegui ter uma renda extra. Eu sou aposentada, eu tenho marido que me sustenta, mas não é assim. Acho que a gente tem que participar de tudo, né? É assim, a vida é assim. Tu ganha pouco, mas também tem que participar. Então, o que eu faço com isso aqui? Isso aqui, eu faço o ganchinho, ó. Sim. Faço isso aqui, ó. E coloco um suporte. Não vou soltar para não ter problema. Eu coloco um suporte que não pode encostar na peça. E ali eu faço a queima até 1200 e... Até com licença. Eu até fiz uma estrutura 22. para joias. Eu fiz uma estrutura de cerâmica Sim. com uma colunazinha, com os fios de cantais enfiados, onde eu possa pendurar. E alguns eu coloco o fio pendurado de um lado do outro e aí encaixo. E eles aí ficam ali dentro. Tamanhos mais baixos e mais altos. Mas também... Quem não consegue, lá no CAI, lá na Arte Brasil, não estou fazendo propaganda, não entendeu? Como eles têm, eu acho que é muito bom, eu comprei uns caninhos, eles têm lá uns suportes muito bons. Mas eu normalmente depende do que a gente assim, quer fazer. Às vezes essas peças não vão encaixar na florzinha. Por exemplo, se for uma flor, não dá para pendurar ali que ela vai grudar na pré-estrutura. Então a gente tem que ter criatividade. E é ótima a sua dica de fazer isso com os ganchinhos. Eu tenho até uns ganchinhos desses assim, inox. Porque a gente pode até fazer de ferro, de arame, né? Até fazer de inox, mas eles dão uma mexida. E este, se eu for reto, ele vai cair. O cantal também. Se você botar ele reto com a bola aqui no meio, a bola vai caindo. E é por isso que tem que ter uma estrutura embaixo, um espaço embaixo para a bola não ficar e não grudar na peça embaixo, né? Mas ele cai. Eu vou contar um prejuízo que eu tive eu fiz bijuteria, eu tinha umas encomendas para entregar e eu estava precisando daquele dinheiro. Gente, e eu tinha um forno de panela. Que é redondão. Aquele que você tem que levanta. Tá? E eu arrumei aquilo ali, botei um arame grosso. Mas era um arame de construção, eu botei naquilo ali. E coloquei as minhas bijuterias todas. Tá? Quando eu abri o forno, estava tudo assim, ó. Não, elas estavam tudo assim, ó. Grudadas. Tudo colado outra. E aquele meu trabalho, minha filha, se foi. Mas, ó, chegaram muitas pessoas não conseguiam acompanhar. Tem muita gente que eu não consegui acompanhar aí, viu? Desculpe aí, gente. Então, assim, ó, tem coisas que... Aí, claro, aí veio o prejuízo, né? Mas a gente tem que ir embora e fazer de novo, e porque, assim, ó, ele tem retorno.
Só não faz, só não tem Pois é. retorno quem não faz. Pois é. Quem não tem E paciência outra de coisa, só não erra Tem quem que não fazer. faz. Então, para fazer, tem que errar, né? Quem Então, tá não erra. fazendo, pelo menos. É. Deixa eu contar para vocês que também, assim, ó, eu acho que a gente tem que contar também todas as... que se perde também, né? Lembra daquele prato que eu fiz, Sim, daquela sim. cuba que eu mostrei Aquela com para aula para azul, com as vocês, numa aula tirinhas que dessa? você colou? Sim. Com as linhas. Mas assim, ó, sabe o que quando é... Lembra aquilo que eu disse para vocês, que a gente quer o fim, que a gente quer lá no... A gente quer o resultado e não quer pensar no que está fazendo? Eu fiz uma estrutura, montei direitinho, pá, 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 pá. Agora sim. Liguei o forno, botei lá no programa C6, vai ficar bonitinho. Quando estava, porque o vidro ele se molda a partir dos 630. Quando ele estava em 620, eu vou lá dar uma espiadinha para ver se ele já está caindo. Ele estava em caco. Ai, que dor! Ai, que dor! Ele estava em caco. Mas sabe o que foi que eu fiz? Mas erro meu. Por não pensar. Por não pensar. Eu fico furiosa comigo mesmo. Então, o que fez? Eu tinha feito... Vamos imaginar que isso aqui seja o apoio do... Eu estava com 30... Eu estava com 35 de diâmetro, tá? E eu não calculei a metade disso aqui, que é o que tinha que estar o apoio. Então, por exemplo, ó, eu estava com... Vamos imaginar que eu tivesse com 45. Então, eu tinha que botar 15, botar 15 no centro para dar a proporção da peça para essa peça cair. Eu coloquei uma coisinha pequenininha de 10. O que aconteceu? Ele aqueceu aqui, ele estava começando. Ele já não poderia ter sido naquela forma que eu botei. Ele tinha que ter sido aqui ao contrário. Tá? Tinha que ser contra. E o que aconteceu? Ele tinha muito grosso no centro, lembro que eu fiz as costuras? A massa aqueceu aqui, aqui nas pontas estava tudo fininho. Quando chegou na ponta, aquele calor, quebrou. Gente, foi por não pensar. A peça foi toda fora. Toda. A peça foi fora não, porque eu guardei os cacos dela. Agora, na próxima aula, quando eu for falar, eu vou mostrar para... Vou ver o que se pode fazer. Então, o que se faz? Então, aí, ó. Quebrou, a gente ainda consegue fazer uma coisa. A cerâmica quebrou, já era. Mas não, você inventa uma peça decorativa, você inventa outra coisa. Mas a peça em si, você não tem muita possibilidade, né, de transformar ela. Então, o que eu vou fazer com aquela peça? Com aqueles cacos de vidro, que coisa. Como eu tenho um pessoal que faz mosaico, então normalmente eu passo essas peças para as pessoas que fazem, eu vendo essas peças. Então, assim, claro, eu vou fazer ela, no fim, aquela peça vai se tornar outra peça, vai se fazer outra, e vai me dar o dinheiro, vai me dar o retorno. Talvez não me dê o mesmo retorno que me daria antes, mas pelo menos eu tenho um retorno de fazer aquilo ali. Então, gente, não existe. Hoje eu vi mesmo, eu vi um depoimento tão bonito de uma ceramista. Ela é ceramista, o marido trabalhava, de repente o marido ficou desempregado, tá? E ele passou a trabalhar com ela. Hoje ele estava dizendo que eles têm uma qualidade de vida muito melhor com o trabalho dela, que ela começou na cozinha. Ele mesmo dizendo que eu comecei, ele falando, a fulana começou na cozinha, fez assim, era aquele transtorno, ela tinha... Quando tinha que dar o café para as crianças, ela tinha que tirar tudo. A gente via, mas ela fazia aquilo ali, voltava. E ele disse, hoje eu era uma pessoa bem empregada. Ele trabalhava, não interessa lá onde ele trabalhava. Ele trabalhava, tinha uma remuneração boa.
pós-pandemia. O melhor dessa história é que eu vejo o reconhecimento dele, né? De ver, né? Porque na maioria das vezes, no casal, a desvalorização do artista, né? Porque ganha menos, porque trabalha menos, porque meu salário é melhor, porque o meu título é melhor, né? E depois a gente vê que não é nada disso, não. E o mais importante para mim é que ele valorizou o trabalho dela e reconhece hoje, né? A diferença. Eu tenho um depoimento meu, que assim, eu me orgulho muito de dizer isso que eu vou dizer, vou passar para vocês. É o seguinte, eu quando comecei, claro, eu fazia minhas bijuterias muito simplesinha, umas coisinhas, porque é o que eu podia comprar. É o que eu podia. E o Humberto me comprava as peças. Me comprava as peças no final do ano, né? Eu fazia os catálogos direitinho, com a bijuteria, com o brinco, tudo bem bonitinho, tá? Organizadinho. O Humberto, meu marido, me comprava as minhas peças para dar de Natal para o pessoal da clínica, que ele sempre dava miminho, ele sempre tinha o pessoal da clínica, o pessoal os funcionários, os colegas. Então, ele sempre atrás, beijinhos, imagina. Então, assim, opa! Então, que foi? Ai, Vera, quase que eu fui dar um abracinho para a Vera, quase que mandei a Vera embora. O dedo bobo. Então, assim, ó, nesse ponto, o Humberto sempre me ajudou. E valorizou. Né? Sempre. Até hoje, agora mesmo, ele disse assim, eu vou lá fazer, nós estávamos tomando mate, e eu disse, vou lá fazer a minha live. Assim, vai lá. Bastante sucesso. Um bom parceiro na vida é uma coisa muito importante. Isso realmente eu não tive. Não tive. Mas não é. Eu vejo casais onde um apoia o outro, depende da situação. Né? Eu conheço uma amiga minha, ela é alemã. Ela é editora-chefe de uma revista, foi editora-chefe da revista Gran Amor, na Alemanha, e o marido dela é um saxofonista. Então, ele chegou para mim e fez assim, eu sei que eu nunca vou poder sustentar a minha família, mas eles são um exemplo de carinho e de respeito entre eles têm um relacionamento ótimo, né? E ela apoia 100% a arte dele de ser saxofonista, e eles têm uma filha que também é música hoje em dia, então é muito legal ver esse apoio entre casais, né? É muito... Por exemplo, o único forno que realmente eu não comprei, que eu ganhei, é esse que eu faço os meus testes, tá? Que o Humberto me deu. Mas os outros fornos, todos eu comprei com o meu trabalho, e não foi com o meu trabalho de cerâmica, o meu trabalho de vidro. Eu ganhei, eu sempre digo, eu ganhei muito dinheiro com vidro. E comecei pequenininha. Claro, ganhei uma época, ganhei dinheiro, depois parei de ganhar. Então, como tudo é cíclico, né? Ou às vezes passa para fazer outra coisa que te interessa mais, mas eu nunca deixei de fazer, né? E eu sempre mantive as minhas necessidades, assim, ó, complementando a necessidade, sem ter que pedir para o Humberto. Claro que se eu fosse pedir para ele, se fosse dentro do que ele poderia, ele me daria, mas não. Esse é um outro ponto, da gente ter essa satisfação da gente poder fazer por nós mesmos. E com a arte, e com a cerâmica, e com o vidro, a gente poder criar uma renda, trabalhar e ser produtiva. Isso é muito legal, muito bom. Também então assim, ó, cada um tem seja um filho, ou seja um filho, ou seja, não interessa, alguém que te apoie, né? Então eu acho que a gente não pode perder tempo de ficar, não vou fazer porque eu tenho medo. Por exemplo, agora eu estou desenvolvendo os esmaltes, né? Eu venho há bastante tempo estudando, por exemplo, já estou vendendo meus esmaltes, já está me dando um retorno. Claro que aí eu já estou deixando mais, porque agora o que eu vou fazer? Eu faço o que eu... Não é que eu não gostasse dos outros,
Mas o que me dá satisfação é a pesquisa. É saber fazer, é saber ver. É quando a gente vê o que a gente fez, é a satisfação pessoal da gente fazer as coisas. É muito legal, muito bom. E olha, e uma coisa que eu sempre digo, e até mesmo a Jaque também sempre diz, conhecimento ninguém tira de você. Então, quanto mais curso você tem, quanto mais estudo você tem, quanto mais saber você sabe, melhor. Porque eu mesma, como eu já falei, já perdi tudo, 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 de começar minha vida com 2 malinhas. E a única coisa que não tiram é o que está aqui dentro. Ó. É o que a gente sabe, é o que a gente aprende. E eu valorizo demais todos os ensinamentos e adoro estudar alguma coisinha nova, uma coisa nova, um desafio novo, uma técnica nova. E agora eu estou ousada fazendo cubas, que eu aprendi com a Antonina Berruti. Mas é fácil. Já vamos testando, vamos testando. Deixa eu ver meus testezinhos. Aqui, esse aqui, vamos voltar lá no vidro, ó. Também outra coisa assim, o que eu... Isso aqui é um... Tu vai na vidraçaria e eles te dão os vidros que... Eles te dão, eles querem que tu leve. Aprende a cortar um vidro, aprende a fazer compra um cortador de vidro, que não é uma coisa cara. Não precisa comprar um toio primeiro. Eu fiz isso, eu comprei um Xing Ling de primeira. Me deu tanta dor de cabeça que eu fiz assim, não. Depois eu tive que comprar o toio. Aí, hoje em dia, eu digo ao contrário. Eu fiz, compra o toio logo, para não ficar quebrando torto. Porque o Xing Ling, você corta, mas não corta tão certinho. E aí depois você fica frustrada que você não cortou certo. Aí você talvez... Porque isso aconteceu comigo, né? É verdade. E eu comprei mesmo coisas baratinhas, porque eu não vou ser profissional no vidro. Eu nunca tive a aspiração de trabalhar com vidro. Eu queria aprender, eu queria saber usar. Então eu comprei tudo baratinho. E aí eu fiz o toio vale a pena. Porque eu quebrei muito vidro, estraguei muito vidro, porque eu estava cortando com baratinho e me arrependi. Mas, Jacira, se tu tiveres uma coisa assim, ó, que eu até posso depois, na outra live, explicar para vocês como é que a gente pode usar o chiquilinho da vida e não... Tá? Então, assim, ó, existe, tu faz, é bem fácil. A gente faz faz réguas. Eu fiz as réguas com as madeiras, com as ripas. Eu peguei as ripinhas e fui fazendo réguas, é isso? Para cortar, apoiar. Sim, mas às vezes, quando eu cortava, passava, e aí eu dava as batidinhas atrás, o vidro rachava de um lado, rachava do outro, sabe? Porque eu não tinha prática nenhuma. Eu não tinha prática nenhuma. Eu não tinha experiência e nem tinha intenção de trabalhar com vidro. Então, eu era completamente burrinha no vidro. Aí, com esse, tu vai aprender a cortar vidro, tu vai descobrir o vidro. Aí tu vai assim, então agora está na hora de eu comprar um toio. Então, enquanto tu não pode comprar o toio, tu vai quebrando ele, tu vai fazendo... Tu vai moldando, vai fazendo a figurinha que tu queres, vai pedindo... Eu sou ambiciosa, eu gostei logo de fazer coisa grande. Eu queria fazer as coisas grandes. Aí acabei... Eu chorava quando o vidro quebrava, assim, eu só faltava morrer. Só faltava morrer quando o vidro não cortava. Porque eu fiz estilismo, né? Então, para mim, cortar com tesoura, com certinho, é importante. Aí, quando eu não tinha isso no vidro, a minha frustração era grande. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Alguém já viu essa aí, ó, já outra live da Antonina Berruti, que vocês têm que entrar no perfil dela e olhar onde é que está essa live, que ela vai ensinar isso aí. Conte aí mais. Isso aqui é a garrafinha do leite de coco, tá? Que eu botei vidrinhos aqui dentro, quebrei, botei vidrinhos aqui dentro, coloquei, vocês podem botarem também aqui, se vocês não tiverem a manta, vocês podem botar em gesso dentro. Vocês calculem, tá? Aí depois vocês vão tirar o gesso daqui de dentro e ele, ó, vocês vão botar pouco gesso aqui dentro. Enche até a metade de vidrinho, de caquinhos. Depois enche de gesso, tá? Esse de gesso, tá? E deixa um pouco assim, um vãozinho aqui que ele possa cair. Isso aqui para botar canetas, ó. Aí vocês podem fazerem, ó, um presentinho. Vocês podem fazer um peso de papel para dar
fazer um miminho Sim, sim. um dentista, para um advogado, para o médico, para a vizinha, seja lá qual for. É um E essa miminho, vai live lá e está leva gravada, para o viu, gente? miminho. Ela fez o mimo, tanto do peso do papel como da garrafa, para você, do porta-caneta. Está gravada e assistam no Instagram. O peso de papel é genial, porque é o seguinte, ó, o peso de papel, gente, é fantástico. Então, assim, por exemplo, tu quer fazer um presente para o doutor João, tá? Vai lá na vidraçaria, corta vidrinhos, ou não precisa cortar, e pega e faz escreve por dentro de um deles, um preto, pode ser, um esmalte preto, tá? Escreve doutor João, doutor, seja lá o que for. E ali tu vai botando vidro um sobre o outro e tu leva aquele presente para ele o suporte de papel. Eu uma vez tinha um evento aqui em Pelotas. Olha, eu estava começando com vidro. Isto foi assim, ó, 2001, 2002. Quando eu fazia o raku na rua. Lembra que eu falei para vocês que eu fazia o raku? Naquela época, tinha um evento aqui, uma festa do município, não sei como é que foi. E um pessoal me procurou para eu fazer uns pesos de papel. E eu fiz. Aí eu fiz um decalque, né? Ela trouxe o que ela queria, a homenagem, né? Aí eu fiz todas elas em decalque, que eu vou, quando eu for dar o curso, eu vou dar os decalques, como se faz decalque. Então, eu fiz para aquela lembrança daquele pessoal, eu fiz pesos de papel, e só com decalque e vidro. E só, claro, eram vidros grossos. Era assim, ó, não me engano, eram 4 vidros de 10, eram umas coisas bem pesadas, que eu fui comer, eu fiz quadradão, eu fui jogando, ele ficou muito interessante. E embaixo eu botei um vidro, né? Sobre aquele. E aí coloquei aqui na coisa para a pessoa, a lembrancinha. E me deu também um bom dinheiro. Quer dizer, na época, foi quando eu comecei assim, ó, comecei a comprar fornos grandes, que eu já tive fornos. Na época, eu tinha 2 fornos, um era 1,30 por 80 e o outro era 70 e 80, se não me engano. Então eram fornos, né? Eram fornos que eu fazia as curvas, eu tinha que. Né? Eu fazia muito também. Isso agora parou mesmo, não sei por quê. Era nos copos de vidro, o nome do logotipo. Agora eu acho que não tem o mercado está meio parado agora. Ele está diminuindo um bocadinho. O mercado em geral está meio parado. Tinha uma festa do vinho aqui entre Pelotas e Canguçu, era no município de Canguçu. Então tinha a festa do vinho e eles me levavam assim, eu lembro assim, a última vez eles compraram caixas e caixas, eu levei horas fazendo aquilo. Com o decalque, eu punha o decalque que ia a 580 graus, que eu tinha naquela época dos fornos grandes. E então eu queimava aquilo ali com aqueles decalque da homenagem era a festa do vinho, que também dava dinheiro. Quer dizer, uma coisa que tu não quer fazer bijuteria, tu vai fazer decalque de porcelana, tu vai fazer isso tudo em 1000 graus. Né? O forno de 1000 graus é uma coisa maravilhosa. Até mesmo para você pintar o vidro, se você fazer pintura no vidro a 550 graus, você faz pinturas maravilhosas no vidro, né? Então... O vidro, por exemplo, para pintar o vidro, nós temos que ter sempre uma base branca, né? Assim, quando a gente faz o esmalte, quando você compra o esmalte pronto, ele já vem com essa base branca. Mas quando a gente faz, nós temos que sempre ser atentos a usar uma base branca, porque senão aquilo vai ficar transparente daquele decalque. Tu não vai ter Não tem um fundo. A transparência do vidro vai passar pela tinta e você não vai ter aquela coisa opaca. Não? Então, vai ter a translucidez do vidro de qualquer jeito. Vai usar uma frita, uma 350,
18, entendeu? Então, assim, tu tem que procurar ver uma frita que te Sim. dê aquela... É bem Você vai interessante, é dar bem, dentro bem... do seu curso, você está dando esmaltes cerâmicos, você vai dar esmalte de vidro, né? Para fusão, vai estar vou para dar... pintura de vidro também? Não, a 550 não, né? Não, é só de alta Não. temperatura, de 800, os esmaltes que você está dando é isso, né? Então, assim, ó, no meu curso vai ter decalque, Sim. tanto para porcelana, os decalques, como fazer decalque, o decalque que eu faço, eu pinto o fundo da folha, eu acho que já Outra expliquei live para que todo vocês mundo esses tem que dias, né? assistir. E Tem que aí, voltar lá no perfil da Antonina. tem lá, Sim. tá bem? Então, eu vou aprofundar aquela parte do decalque, né? Então, em que se define como é que eu vou separar um do outro? Por exemplo, a temperatura. Quando eu for fazer o decalque para vidro, é uma temperatura de esmalte. Quando eu for fazer o esmalte para cerâmica de 1000 graus, é outra temperatura. E eu vou ter que dar uma interrompida em você, porque já são 19h50, 48, né? E eu já me inscrevi nas suas 3 aulonas. Assim que eu vi hoje, gente, entre no Instagram da Antonina, está lá o card, fazendo a semana. São 3 aulas que ela vai dar antes do lançamento do curso dela. E precisa vocês entrarem na bio da Antonina lá, e lá tem um link, e aí você se inscreve com seu e-mail. E pode entrar até no grupo de WhatsApp para receber as informações dessas 3 aulas que eu já estou inscrita. Tá lá, viu? A próxima do coisa, sabe o que eu vou fazer? E que eu acho que alguma coisa eu já andei comunicando com vocês assim, ó. Eu vou mostrar como é que se mistura esmaltes até 1000 graus. Como é que se faz assim, ó. Eu tô com as cores primárias e eu quero. E aí tu faz. Aí tu faz todos. Tu vai fazer um triângulo de cores, tu vai fazer o que nós temos que fazer para termos várias cores? Ou se eu estou com o esmalte pronto, ou se eu vou fazer o esmalte. Tá? Se eu estiver com o esmalte pronto, eu tenho que saber que aqueles esmaltes, tá? Que aqueles esmaltes são da mesma composição, são da mesma, de preferência, do mesmo fornecedor, tá? Da mesma linha. Matéria-prima. Mas se faz isso aí assim, ó, muito bem. Eu ontem estava conversando com um pessoal que ela estava fazendo um trabalho e ela queria só biscoitar. E como é que ela ia pintar isso? Mas faz o seguinte, não é o ideal com a cerâmica, mas faz um biscoito com 1000 graus e pinta frio. Como é que tu vai pintar frio? Tu compra uma lata de esmalte, seja lá o esmalte que tu queres, ou... Não, e daí tu compra aquelas pós xadrez e ali tu vai fazer. Tem uma empresa que ela faz cimento queimado metalizado. Esse cimento queimado metalizado pintado num biscoito deve ficar maravilhoso para peças decorativas, maravilhoso mesmo. Eu já vi, fiquei doida. Antonina, uma pergunta. Então, hoje, é o seguinte, a Noélia me mandou a mensagem, você sabe, Noélia está no nosso grupo, e me mandou a mensagem porque ela pinta porcelana. E ela queria saber se poderia pintar cerâmica no mesmo forno, se a porcelana depois, a pintura de porcelana não ficaria amarelada. Ela falou isso com você? Aí eu disse, procure a Antonina, porque a Antonina é quem sabe mais disso aí. O que que eu faço? O que que eu faço? Eu faço. Quando eu acho que o forno ficou meio contaminado com alguma coisa, primeira coisa que eu tenho que fazer, eu passo aspirador nele. Passo aspirador nele, tranquilo, tá? Isso eu faço. Depois eu pego um pano branco, e vou passando por todo o forno com todo cuidado para não pegar as resistências, tá?
lá quando estou aspirando o coisa também, porque o meu aspirador é bem pequenininho. Eu tenho um aspirador, tenho o grande, mas não tem porquê, mas eu tenho um aspirador pequenininho que eu uso lá dentro, tá? Se eu tiver dúvida, que não. Gente, agora eu vou explicar. Não tem como. Não tem como, não existe isso. Não existe. Isso é de quem não entende o que é uma queima. Ela aprendeu com a porcelana e naquela época dizia não podia misturar. Ela já tem muitos e muitos anos dentro da porcelana. Então as pessoas tinham um preconceito de não misturar forno de cerâmica com porcelana, que não pode fazer, que pode estragar a pintura da porcelana, etc, etc. Mas isso é mito, né? A gente vai vendo que... A única coisa que tu tem que tomar cuidado são as prateleiras. As prateleiras, assim, por exemplo, se eu estiver queimando uma terracota, tá? Se eu estiver biscoitando uma terracota, se eu não impermeabilizar direitinho aquilo ali, aquela sujeira da terracota... Aquele ferro da terracota vai ficar ali. Então, o que eu... Isso sim, isso tem que fazer. Tu tem que tirar tu tira a tua placa, lava a tua placa. Eu passo aspirador. Para mim, aspirador é tomar lá e da casa. E aí eu lavo meu... Aí sim, quando eu troco, eu queimo vidro, eu queimo porcelana, eu tiro o racu dali e ponho, é mito, é bobagem. O teu forno é o mesmo. É a mesma coisa na mufla. Vocês peguem, queimem o vidro, queimem a cerâmica. Vocês têm que ter o cuidado da limpeza. Tá? Você é com ele limpo. Então, sim, vai ficar gravada, uma pergunta atrasada, pediu desculpa e está perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada sim, e as outras antigas estão gravadas. E entre na bio da Antonina e se registre para as próximas 3, que vão ser aulões de curso. Já está o cronograma lá. Diga aí qual é o cronograma da aula. Na próxima terça será a multiplicação das cores dos esmaltes. Eu vou trazer assim, né? N vidrinhos e coisinhas para ver assim, ó. Vamos misturando o que dá, o que não dá, o que se faz, o que não se faz. Né? Olha, e a última vai ser... Mosaicista pode. Claro que pode. É aula grátis, gente. Ela vai dar 3 aulões grátis de coisas interessantes que a gente tem que aprender, de dicas de todo jeito. Vera, tem tanta coisa que eu faço para ti que dá para usar caulim nas placas para proteger? Eu misturo caulim com alúmina. Não precisa. Eu boto, porque preciso os dois, eu fiz muita besteira. Eu fiz muita besteira. Eu protejo todo o caulim e a alúmina líquida e ainda coloco o caulim seco depois. Não precisa alúmina, não precisa. Põe só o caulim. Tu tem que fazer o caulim em estado como se fosse um leite, tá? Passa uma na horizontal, uma na vertical e uma na horizontal. Deixa secar, tá? E vai dar pro abraço. Aí, tá vendo? Já economizei a alúmina, que é muito mais difícil e muito mais cara. Não, cara, não há necessidade, não há necessidade. Se tu quiser... Não. Eu passava 50% de um, 50% do outro. Porque ficava lisinha, fica bem lisinha, ia para alguma profundo. Porque às vezes eu gosto daquela... Porque meu caulim é meio grosso. Então ele dá fica meio áspero no fundo, né? Então, às vezes, eu quero que a peça fique mais lisa no fundo. Isso é verdade. Mas aí tu precisa botar o caulim. Mas aí é mais caro, aí eu boto caulim com alúmina, que é mais barato. Mas mimosa, mas aí tu tá matando outra. Tá matando. Porque assim, ó, se tu não quer aspereza, aí tu vai dividir, tu vai tirar 50% da aspereza, mas tu vai continuar com ela. Então, se tu quiser ela bem lisinha, tu só vai usar. Aí para quando eu uma pedra de joia, alguma coisa que eu quero lisinha embaixo, aí eu vou usar uso só alúmina. Perfeito. Aí eu uso mais para os meus pratos. Eu faço os moldes de cerâmica
e passo a lúmina com caule líquido, 50% de cada um, faço em várias camadas. Tem os furinhos nas formas também. Aí eu coloco as minhas placas fundidas, pintadas com a chita, eu boto em cima das placas. Então eu prefiro que os pratos fiquem mais lisos embaixo, por isso que eu boto. Sim, sim, sim. Mas também tem outra coisa que fica muito bonito, que eu pelo menos gosto, mas aí é feito, tá? Sim. É o gesso. O gesso é muito legal. O gesso é. E o gesso te dá, só que só dá uma, né? Para bem. Mas aí tu põe faz a meleca com gesso, que vai te queimar rápido, que é muito bom. Só que tem o seguinte: o problema do gesso é que de repente tu pode botar uma peça de cerâmica e ali pode estourar e lixar dar a placa depois do caulim. Eu passo uma lâmina fluorescente e fica um liso. Lâmpada fluorescente? Eu acho tá escrito lâmpada. Lâmpada. Não sei, não conheço, nunca fiz, Nazaré, nunca fiz, não conheço. Não sei ter. Eu lixo, eu tenho um senhor, eu tenho o meu faz tudo que vem aqui em casa. Agora, semana passada, ele esteve aqui. Ele lixou todinhas para mim. Aí eu lixo, lavo, mando lixar todinhas. Porque assim, ó, eu quando estou numa época tem época que eu queimo. Então eu tenho que estar com todas elas limpas, porque de repente acontece, porque como eu queimo para fora, eu tenho que ter muito cuidado com o trabalho das outras pessoas, claro. Do cliente. Ter respeito. E o que eu faço? Eu deixo assim, você não vão acreditar, eu tenho 17 placas. Eu tenho 2,5, porque a terceira eu entortei ela. 2,5. Aí ainda tem umas menores que eu fico assim, ó, tentando arrumar. Eu não tenho. Mas fazem mais de 20 anos Mas que eu tenho forno, vou ser gente. sincera, eu comprei Quanto 3 forno placas eu no já ano passado. E agora que eu vou cortar elas, porque eu não tinha coragem de meter a mão na placa para cortar. Então agora eu vou cortar com os aros que você me ensinou. E aí eu vou ter 4 prateleiras dentro do meu forno e mais os aros para fazer as cubas. Que eu aprendi com a Antonina Beruti. Os aros, Pois uma placa Pois só, tu resolve. E eu ainda fiz assim, 3 aros. a de fora eu vou deixar quadrada, porque eu também, além de usar a cuba redonda, eu posso usar a cuba quadrada também em cima. Então eu vou deixar a externa quadrada e aí eu tiro os aros internos. Não sei se está chegando Essa alguma coisa, vamos ver. Fluorescente é a lâmpada de UV? Letícia Camussa está perguntando. Não sei. Isso aí é com a Nazaré que disse. Nazaré depois tem que explicar para a gente. Olha, já 19h59. Tem que falar das suas 3 próximas aulas. O que são os assuntos das 3 aulas que você está dando? Qual é a data? A próxima vai ser a multiplicações de cores, como trabalhar com as cores, tanto para o vidro quanto para a cerâmica de baixa, tá? Como faremos os tipos de esmaltes. Aí vai ter as dúvidas, que sempre vai surgir muitas outras, né? E a última será na múfula. Como nós ganharmos dinheiro, como nós temos um pilinha a mais com a múfula. A múfula, gente, meu forno está sempre. Eu não faço uma queima sem um teste de múfula. Não sei fazer, não sei não ter. Porque o dia que assim vocês observarem assim, ó, que uma mufa vai dar um bom retorno, é muito bom. Com a mufa vocês compram um forno cerâmico. Então, as 3 próximas lives da Antonina são super importantes. Todos olhando na bio do Instagram da Antonina, que tem um link lá para se cadastrar. É só colocar nome e e-mail e se cadastra. E pode entrar no WhatsApp, que eu já fiz, que eu já sou uma das primeiras da lista para assistir as 3 próximas lives, que eu não perco nenhuma. E estou cadastrada. E vocês se cadastram também para assistir as lives da Antonina antes do lançamento do curso dela. Olha, a Maria Lúcia Teixeira de Andrade, já me cadastrei. Que bom. Vou esperar você. Espero que a gente
contribua, né? Mas não deixem de ver o valor da cerâmica de 1000 graus. É muito bom. Eu acho que ele tem tanta coisa, tu faz tanto. Maria Helena tu faz também já fez. tu faz cerâmica. Maria Helena. Viviane também, eu também. Tá todo mundo agora, eu também. Ó, responsabilidade, hein? Eu vou assim, o que mais assim, que eu vou tentar passar o que eu sei, viu, gente? Assim, ó, bem desprovida de qualquer vaidade, assim, ó. Eu vou explicar para vocês, porque é tão bom quando ensinam a gente, né? Você está me ensinando e agradeço muito a oportunidade de aprender contigo. Eu aprendo muito todas as lives com você. Muito obrigada, Antonina. Não, imagina. Assim, o que eu souber, eu curto muito com isso, gente. Cada vez que eu descubro. O dia eu sou muito. Outra, eu também. Maria das Graças. Que graça. Antunes. Um dia desse estava conversando até com a Graça sobre. Eu tenho muita dificuldade com a cerâmica de baixa, porque eu não gosto do craquelado. E aí eu resolvi. E o esmalte de. Gente, o esmalte de baixa. M. Helena disse: vocês duas são show. E Vera Porto Roca dizendo tchau e obrigada. Beijo, Vera, obrigada. Você o que eu ia dizer? Falei, falando de esmaltes. Aí eu assim, ó, eu sempre quando ia estudar o esmalte de baixa, não, eu vou passar pro de alta, porque o de alta não me dá problema, ele é mais difícil, mas ele é certo. Tu acerta a fórmula e vai embora. E o de baixa não. O de baixa não é assim. O de baixa vai reclamar da massa, o de baixa vai reclamar disso, o de baixa vai reclamar daquilo. E eu sempre jogando, sempre jogando. E o Nelson dizia, não é assim. Tu tá contra. Não é contra. Ele diz, não, Antônio, não é bem assim. A gente vai estudando, a gente vai vendo, tá? Gente, eu descobri que o esmalte de baixa é fantástico. Eu vou descobrir isso também. Eu vou testar, eu vou aprender. Eu sou aluna do seu curso. Eu descobri que o esmalte de baixa eu consigo metalizado no Haku. Que metalizado bonito. Eu consigo metalizado no Haku, que é o mesmo que é a mesma frita que eu vou usar lá no vidro. Esse curso. Vê se isso não é fantástico, assim, ó. Aí, não, eu mudei, como disse o Nelson, tem gente que vai mudar, e pior que eu mudei. Porque eu descobri que existe uma frita X lá do vidro que eu posso passar eu posso passar pro Haku e fazer uma peça metalizada, e eu posso fazer também vários esmaltes com uma frita X que eu vou fazer vários tons e vários. Como é que eu imaginar que um engobe ia dar um brilho dentro de um esmalte de baixo? Não me passava pela minha cabeça isso. Então, o que tem que fazer? Tu tem que ir lá, estudar e ver. E nós vamos ter a oportunidade de aprender. Ai, muito obrigada, Antonina. Estou ansiosa por esse curso, ansiosa para as próximas lives. E hoje de manhã, na hora que eu vi, eu fiz assim, tchac, me inscrever logo. Eu também, a outra Jacira também já fez a inscrição. Todo mundo que estava aqui já fez. Já tô. Eu não tive tempo, gente, de fazer isso, porque eu tô com uma encomenda de... Você não tem noção que é a minha... Só um pouquinho. Eu tô com a encomenda de giz. Olha aí, ela também cria giz cerâmico, minha gente. Essa mulher é demais. Não tem problema. Eu fiz, um por um, coloquei a cor. Ai, que delícia, bombonzinho. Fiz isso aqui. E aí ele vai dentro de uma caixinha, ó. Ele ficou uma teteia. Aí a caixinha tem a tampa toda bonitinha, ó. Então aqui vão 15 giz, tá? Bem colorido,
Ah, eu Para quero uma vocês caixa dessa trabalharem, também. claro. Trabalharem, não. Eu quero tudo, eu quero Aí aprender, vocês vão eu quero trabalhar. fazer, eu quero aprender tudo. Mas agora eu estou na fase do vidro. Mas depois do curso, eu quero voltar à cerâmica. Vou tomar o curso primeiro. É. Voltando só, bem ligeirinho que eu sou. Esses dias a minha neta estava de aniversário. E para ver como a gente ganha dinheiro com esmalte de baixa. Tá? Cerâmica de baixa. A minha menina, ela queria uns vasinhos. Aí eu fui numa casa aqui que vendem, no Cláudio, que ele vende essa cerâmica, a faiança, vende copinhos. Eram 100 vasinhos. Não, era esse aqui, tá? Só que esse aqui eu fiz. Aí eu coloquei o nomezinho dela aqui, pintei o esmalte de baixa e dentro ela botou uma florzinha e deu de presente. E era o mimo. Era o mimo. Então, se ela tivesse que ter pago, ela ia pagar um monte de dinheiro. Quer dizer, um monte de dinheiro. Ela ia pagar o que teria que ser para fazer a lembrancinha. Então, todo mundo levou um vasinho com flores, com o nomezinho dela. E eu escrevi com o quê? Sim. Com o liner que eu fiz em casa. Né? Eu fiz o liner, né? Né? Sim. Fiz a cor que eu quero, porque a gente tem aqueles... Claro, tem os maravilhosos da Make, tem, né? Mas eu tenho condições de fazer o meu em casa, fiz em casa. E você vende os liners também, direitinho. não vende? Já está vendendo os liners? Ainda não, por causa da vasilha, né? É. Não, ainda não... Está com processo de embalagem. Não, o produto está prontinho, tá excelente, mas está com produto de embalagem. Então, ainda porque eu já ia dizer aqui para o pessoal também, porque a gente fica aqui na expectativa dos produtos novos. Mas aí já tem giz cerâmicos maravilhosos. O único que já está é os giz de cor, são 15, a média de 15 lápis. Tem várias cores. É um mix de várias cores, né? Que aí vocês podem usar para queimar, faz a bijuteria, dá para escrever, faz o que quer. Gente, como espero vocês na próxima. Muito obrigada. Beijos para todos. Salva. Vou tentar salvar. Tá? Beijo. Obrigada.